E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do JesusCast, o podcast da lição Team. A gente está na sexta lição desse trimestre e o título é O Último Olhar Saudoso, que fala do momento em que Deus levou Moisés e Moisés ainda assim estava satisfeito, ele tinha aceitado aquilo que Deus tinha falado com ele. E antes da gente começar a falar sobre esse assunto, que vai abordar um pouco de obediência, erros e como a gente se comporta diante disso, vamos apresentar quem está aqui com a gente. Estamos aqui com Diego Reis, E aí, galera? Renata Gondim, Oi, pessoal. Lucas Sarubi, E aí? Lulu Oliveira, Oi, gente, tudo bem? Bebel e quem está falando aqui com vocês é Lucas Adriano. Antes da gente começar, só para lembrar vocês, sempre que a gente faz as perguntas, quem começa respondendo são os meninos que não estão aqui, né, mas participam do nosso podcast aí. Então, sempre que tiver pergunta, eles vão responder primeiro. Então, como o Lucas falou, o título da lição é O Último Olhar Saudoso, né, que é o momento em que Deus mostra para Moisés toda a terra que ia pertencer à geração, né, que estava ali com ele. E a gente vai começar com a historinha aqui. Fala que um jovem ele foi convidado por seu melhor amigo para ir para uma festa, né? E o amigo perguntou se ele podia levar algum sorvete. E quando foi chegando mais perto da festa, ele falou que o sorvete que ele queria era de pistache, né? E ele foi lembrando esse amigo. No caminho da festa, né, no dia marcado, várias coisas aconteceram com esse jovem, né? O carro dele teve problemas, ele brigou com a namorada lá, o trânsito estava lento e ele estava atrasado. Então ele chegou no mercado e quando ele viu a gama, né, de sabores de sorvete que tinha lá, ele simplesmente já tinha esquecido por tudo que ele tinha passado, ele tinha esquecido do sabor do sorvete, né? E ali ele pegou um de baunilha. Chegando na casa do amigo, né? O amigo falou assim: Ah, estou feliz porque você veio e trouxe o sorvete. Mas por que você escolheu esse sabor? O que eu te pedi foi de pistache, não foi de baunilha. E ele completou: Na verdade, eu sou alérgico a baunilha. Então o jovem ali se sentiu muito mal, né? Por não ter acertado o sabor do sorvete. E ele não atendeu o desejo do amigo. Mas eles desistiram do sorvete e foram fazer a festa de outro jeito, né? Porque a amizade deles era mais forte que tudo. E eu queria começar aqui perguntando o que essa história tem a ver com a lição dessa semana, o tema da lição dessa semana. Bom, o que tem a ver, né, é que, tipo assim, por meio dos problemas, o rapaz da história esqueceu, né, do sabor do sorvete. E o rapaz era alérgico pelo sorvete que ele comprou, né, o de baunilha. E Moisés fez a mesma coisa, né? Ele, tipo, por causa dos problemas dele, ele se irou e, tipo assim, ele fez o ato como se fosse ele mesmo que estivesse fazendo, sem a ajuda de Deus. Então, vamos relembrar o que foi esse ato, né? Para quem não lembra, ao longo da caminhada do deserto, o povo de Israel era um povo muito chato, vamos falar a real. Eles reclamavam o tempo todo, só sabia reclamar e nada, não estava satisfeito com nada. E aí, Moisés foi o homem mais manso que já viveu. Ellen White, inclusive, fala sobre isso. E nesse momento ele perdeu a paciência, como ele nunca tinha perdido antes. E nesse momento ele perdeu, ficou com muita raiva do povo, que virou e bateu na rocha, sendo que Deus tinha pedido para ele falar com a rocha. E não só bateu, como ele falou: será que eu vou ter que fazer sair água dessa rocha para vocês se acostumarem a acreditarem? Eu vou ter que fazer, né? E não foi ele que fez isso. Quem tirou a água da rocha foi Deus. A água saiu, o povo bebeu, mas Moisés acabou tomando a glória de Deus para si. E é essa comparação que, como o Diego falou, a historinha veio trazendo pra gente. Então, a lição dessa semana vai relembrar os últimos momentos da vida de Moisés, quando ele volta-se para os filhos de Israel, dá todas as instruções e ainda os abençoa com suas palavras, né? Ele foi orientando o pessoal a permanecer fiel a Deus, né? A quem ele serve, foi mostrando, né, que Deus é o único digno de toda adoração. Ele foi
vamos dizer assim, enchendo a bola de Deus com o povo ali, fazendo com que o povo realmente adorasse a Deus somente. E Deus vai e revela a Moisés acontecimentos futuros, quando os filhos de Israel se afastariam de Deus, que abandonaria todas as lições aprendidas depois de serem libertados do Egito. E no fim, Deus ele tinha um amor grande por Moisés, e ele ressuscita Moisés e leva Moisés para morar com ele no céu. Então essa história ela vai nos ensinar sobre o lado frágil e humano de Moisés também, né? Ele examinou a própria vida e as experiências durante o Êxodo. Também percebemos que Moisés tinha uma ligação íntima com Deus e como que ele aceitou de boa vontade o que Deus tinha planejado para ele, né? Ele assumiu todas as consequências de suas ações e por isso ele deixou de entrar na terra prometida, porque ele errou, né? E Satanás ele deve ter sentido uma grande frustração quando Moisés, ao invés de permanecer na tumba, ele foi levado para o céu. E aí eu queria perguntar para vocês assim, como Moisés se sentiu quando Deus revelou o que aconteceria com Israel no futuro? Acho que Moisés deve ter ficado muito triste, porque o povo iria rejeitar o Senhor, adorando assim outros deuses. Então Moisés falou o que iria acontecer para o povo, para que eles pudessem voltar para o caminho de Deus, voltar a fazer a vontade de Deus. E aí ele se sentiu muito triste, né? Porque ele deu duro durante muitos anos, ele cuidou daquele povo, ele ensinou tudo o que eles deviam fazer e ver que eles iriam perder tudo que eles tinham e de ter visto tudo que aconteceu com Jesus, ele ficou muito triste. O que passou na cabeça de Moisés quando Deus falou isso? Deus mostrou a ele tudo que o povo ia passar. Bom, assim, para mim, Moisés ele teve uma reação inacreditável. Como o Lucas tinha falado aqui, o povo de Israel era muito chato, eles estavam sempre reclamando, um pessoal insuportável mesmo. E Moisés tinha todos os motivos para ter raiva daquele povo, só que ele preferiu, ele até pediu a Deus que, pelo menos depois dele, o próximo líder fosse alguém bom para eles. E isso já revela, para mim, qual foi o sentimento de Moisés ali, porque eu acho assim, ó, quando Deus mostrou que o povo ia desobedecer a ele lá na frente, né, ia fazer tudo o contrário que Moisés estava ensinando, eu penso que Moisés deve ter lembrado de todo o caminho que ele percorreu com o povo, tudo que ele fez, Deus pediu, ele fazia, né? E aí eu acho que ele pensou assim, poxa, e o povo lá na frente vai sofrer, será que vai ter alguém para livrar eles, né? Para pedir a Deus, para interceder a Deus por eles, igual eu fiz? Eu também acho que ele deve ter pensado assim, de novo, o povo vai fazer isso tudo de novo, vai se afastar de Deus de novo, porque ao longo da história da Bíblia inteira, né, a gente vê que o povo Israel só sabia correr de Deus, e Deus o tempo todo correndo atrás de Israel. E a diferença agora é que Moisés não estaria junto com o povo. Pois né? e aí, mas é interessante que ao mesmo tempo que Moisés não estaria, mas Deus sempre levanta alguém para poder libertar e tentar ajudar o povo. Mesmo no tempo dos juízes, que eles passaram um tempo sem um libertador antes dos juízes chegarem, ou um tempo da escravidão do cativeiro da Babilônia, a questão da Síria também, todo esse período, sempre Deus levantava alguém para falar com o povo, para poder advertir, para poder falar e fazer com que o povo retornasse para ele. E aí eu acho que Moisés viu tudo isso, então ele ficou mais tranquilo, que saberia que o povo se afastaria, mas Deus não desistiria do povo, assim como não desiste de nós hoje. E a pergunta, né, a próxima pergunta é justamente pegando esse gancho de Moisés aí, o sentimento de Moisés. Como você, e agora é pessoal aí, você reagiria se soubesse, dentro de alguns anos, né, Deus mostrou lá na frente, as pessoas por quem você trabalhou ali arduamente, abandonaria tudo que você ensinou para andar em caminhos de maldade e idolatria? Me sentiria muito mal, porque não é fácil você estar pregando ali durante anos, ensinando algo para alguém, no caso de Moisés,
milhões de pessoas, e ele ensinava a palavra de Deus, ele ensinava diversas coisas para eles. E saber, ele prestes ali a morrer, e saber que em alguns anos eles iriam descartar tudo que ele tinha ensinado, com certeza é de partir o coração. Ele deve ter ficado muito chateado, muito, muito triste, e eu também ficaria muito chateada e muito triste no lugar dele. Eu acho que em primeiro momento eu ficaria muito decepcionada por saber que depois de todo aquele esforço as pessoas ainda se entregarem à maldade e à idolatria. Mas depois de ouvir essa história de Moisés, eu acho que eu falaria com essas pessoas para que elas nunca esquecessem o que Deus fez por elas. Porque eu acho que no futuro elas poderiam se arrepender, o Espírito Santo iria tocar no coração delas e elas se lembrariam como era bom ficar no caminho de Deus. E assim elas poderiam voltar a fazer a vontade de Deus. E aí? Eu ficaria frustrado, assim como já aconteceu já algumas poucas vezes, que a gente é como se fosse assim, eu penso como se fosse um tempo gasto à toa. E Que um foi- sentimento de impotência, né? E na minha cabeça fica assim, poxa, será que a gente não fez o suficiente? O suficiente. Ou ainda assim, foi, poxa, a pessoa teve tudo ali e jogou tudo para cima para ir por um caminho que ela sabe que não é não é o reto, né? E aí a gente fica ali, como o Lucas falou, com um sentimento de impotência. Eu também me sentiria assim, afinal eu odeio trabalho em vão, então também ficaria muito chateado e insatisfeito. Assim, minha reação seria tipo assim também, só que eu já ia ter na cabeça que eu tinha feito minha parte, né, pelo menos. É a questão da gente fazer a parte, né? A gente fala assim, pensa também, nossa, eu fiz minha parte, mas a gente é humano e a gente sabe, a gente fala assim, poxa, tempo gasto. Vamos colocar para a realidade da gente, né? Como líder, né? Eu e Lucas, nós somos líderes, já fomos líderes e tal. E aí a gente vê tempo gasto, dinheiro gasto, e aí você vai na sua cabeça e fala assim, poxa, quanto tempo eu desperdicei que eu poderia estar ajudando outra pessoa que queria ao invés dessa ali. Aí ao mesmo tempo a gente pensa na pessoa e fala assim, poxa, mas eu fiz a minha parte ali, entendeu? Mas a gente pensa do outro lado também. E eu acho que isso é bom, de certa forma, assim, a gente não saber se a pessoa vai ou não continuar, porque assim como Deus não olha pra gente os nossos erros futuros, né? A gente tem que se esforçar por todas as pessoas, independente se elas vão ficar ou não, a gente tem que fazer a nossa parte. Exatamente. E o que é mais difícil é isso. Por isso que Deus mostrou Moisés só no último momento da vida dele. Mostrou ali, ele já não tinha mais jeito, ele já ia morrer. E é interessante que Moisés aceitou, como o Lucas e Diego falaram, aceitou que Deus falou pra ele, e você vai morrer e pronto. Ele não sabia que ele ia ressuscitar ali depois. Que dele ia pro céu logo em seguida, né? Que não demorou muito. Normal seria se sentir inconformado, né? Pois é, ele deveria ficar com raiva, porque ele fala assim, poxa Deus, vamos pensar, né? A gente no lugar. Poxa Deus, o tanto de que eu sofri com esse povo, intercedi por ele, o Senhor queria destruir ele, eu não deixei o Senhor destruir, mas Moisés não fez isso, em nenhum momento. Ele se sentiu realmente culpado, porque ele sabia que ele tomou o lugar de Deus, quando ele bateu na rocha e desobedeceu a ordem de Deus. Ele sabia que ele estava errado. Então ele simplesmente aceitou e obedeceu e falou assim, vou continuar instruindo o povo, ainda fez o discurso de Deuteronômio, que é o adeus de Moisés, né? Com aquele discurso que ele fala a respeito, adverte o povo e fala que vai botar uma pessoa no lugar, que foi Josué, que foi escolhido ainda e tudo mais. E, ou seja, ele não desistiu do povo nem nos últimos momentos e aceitou o que Deus falou. Então, ele aceitou que ia morrer e pronto. E pegando esse gancho aí, muitas pessoas, elas consideram Moisés um cara que foi bem sucedido, apesar desse incidente da rocha lá em Meribá, né? E aí a gente vai falar justamente do sucesso, o que é que o sucesso representa na sua vida. Então, assim, para vocês que fazem parte da sua vida aí, quem vocês considerariam uma pessoa bem-sucedida? Sucesso pra mim, na minha vida, representa quando eu faço algo, me dão algo pra fazer, alguma tarefa, por maior que seja a dificuldade dela, e eu consiga fazer ela bem, desenvolvê-la bem. Pra mim, é ter êxito em tarefas que me passam pra poder fazer. Então, eu acho que ser bem-sucedido
Não é só ter dinheiro, ter fama, ter uma vida perfeita ou nunca pecar, porque todos nós somos pecadores. Mas eu acho que ser uma pessoa sucedida é se arrepender de seus pecados, renunciar àquilo que não é bom para você, uma maldade, o caminho mau, não desistir de fazer a vontade de Deus, tentar ajudar seu amigo a seguir a Deus e buscar sempre amar o Senhor de verdade, fazer a vontade dele por amor todos os dias, porque sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E se seguirmos a Ele, aí sim teremos uma vida maravilhosa. Para vocês que fazem parte da sua vida aí, quem vocês considerariam uma pessoa bem-sucedida? Meu pai. Seu pai? Por quê? Assim, não é por questão de ser financeiro, é tipo assim, questão espiritual. Lucas, tem alguém que você vê que é bem-sucedido na sua visão? Tô pensando ainda. Fala, Luquinhas. Eu penso, depende das áreas, mas no geral, assim, eu penso em minha mãe. Minha mãe, eu considero ela bem-sucedida em a maioria dos aspectos da vida dela. Eu também eu tenho um palpite também, que é Dr. José. Né? E eu vejo justamente essa parte, não sei se era isso que você queria falar, mas assim, ó, eu vejo o Dr. José muito abençoado por Deus. E eu vejo isso porque ele é abnegado. Ele ajuda muito, né? A gente sabe de relatos aqui pelas pessoas que ele ajuda. A maioria das igrejas do distrito ele ajuda. Eu descobri essa semana que a maioria das igrejas do distrito tem uma mãozinha assim de Dr. José, do irmão Luciano. Então, assim, Luciano. você vê que essas pessoas, para mim, ser bem-sucedido é isso, entendeu? Você ter o dinheiro, e, como o Diego falou, não é financeiramente, é a parte espiritual. E eu acho que tudo casa ali, porque eles têm o dinheiro, nunca falta dinheiro, não vai faltar dinheiro para eles. Por quê? Porque Deus vai abençoando. Eles vão abençoando outras pessoas e Deus vai abençoar eles também. Não que seja uma obrigação de Deus, não é isso que a gente está falando aqui. Mas a gente sabe que quem ajuda as pessoas, Deus está lá olhando. Ele falou, poxa, eu vou abençoar mais, porque eu sei que ele não vai guardar ali para ele, não vai ser egoísta, ele vai abençoar outras pessoas. Manhã fala que a gente é abençoado para abençoar. Então, se a gente tem para dar, a gente sempre vai poder dar mais e continuar servindo ao próximo. A lição do juvenis semana passada, eu estava na sala com minha mãe, inclusive, e ela falou que estava falando sobre isso. Virou a pergunta para os meninos e perguntou assim, vocês preferem servir ou ser servido? E aí os meninos, a maioria responde que prefere ser servido, né? Como nós somos humanos, preferimos ser servidos, mas minha mãe falou assim, olha, eu sendo sincera, não só porque eu tô dizendo aqui, porque eu sou mais velho, ou nada do tipo, não, mas eu prefiro servir, porque se você serve, você tem condição de entregar para o outro. Ou seja, você está numa situação melhor que a pessoa que precisa. Você está fazendo aquilo porque você quer ajudar, você vê que a pessoa reconhece, e você um dia pode estar naquela situação também. E aí, realmente é isso, porque o serviço é a coisa mais importante. A gente tem que servir. E falando de sucesso ainda, né? Vocês ainda estudam aqui, eu já sou formada e tal, mas vocês estão numa etapa da vida que vocês ainda estão estudando, os meninos aqui ainda não em faculdade, e Lucas já está na faculdade, né, Luquinhas aqui. Então eu queria saber o que vocês esperam da vida e quando e como você vai saber que você alcançou o que você desejava. Então, eu não sei o que acontecerá no meu futuro, mas eu sei que Ele está nas mãos de Deus. Sei que se seguir o caminho do Senhor, Ele não irá me desamparar. Então, não preciso ficar tão preocupada com o futuro. Apenas fazer a vontade de Deus e ter confiança nele. O que vocês esperam da vida hoje? Fala assim, eu, Lucas, né, estudante de veterinária, eu espero me formar, ou eu espero pesquisar mais, ou então assim, eu vou acabar a faculdade, eu vou para tal lugar. O que você espera assim da vida como um todo, não só na acadêmica? Rapaz, em situação financeira, eu espero ter muito dinheiro, fazer uma casa grande aqui,
aqui na cidade mesmo. Comprar uns carros esportivos já é. Sinceridade, Assim, eu espero me dar bem em todas as áreas da vida, seja em saúde, financeira, espiritual. Rapaz, eu sempre paro pra pensar nisso, o que que eu espero quando terminar a faculdade ou tudo mais. O que eu vou fazer, mas ainda não tenho um plano bem certo, onde eu quero chegar em relação a isso, porque atualmente eu vejo que esse mundo não tem mais jeito, não. Então, o que eu espero mesmo é que Jesus volte logo. O que eu mais espero é isso. Mas até isso chegar lá, a gente tem que ter uma vida aqui. Então, tá nas mãos dele. Eu tenho planos, obviamente, mas tenho mais de um plano, então vai depender o que ele planejou pra mim. Então, aí eu estou aguardando, já estou em oração em relação a isso. Não sei ainda. Mas ser bem sucedido pra mim em relação a esse tipo de coisa é principalmente você ter como ajudar os outros e principalmente a sua vida espiritual, né? Ser bem sucedido em relação a isso, porque independente de ter dinheiro ou não, todo o esforço que você teve, o conhecimento que você adquiriu e tudo mais, o dinheiro é importante, mas uma hora ele vai chegar. Eu penso assim. Então, pegando já para minha vida aí, né? Eu acho que hoje eu só espero, assim, Jesus voltar. Porque eu já me formei, eu já tenho uma vida estável, né? Gosto de ajudar as pessoas, faço pelas pessoas, né? Ajudo no que for preciso e tal. Mas cada vez mais, cada dia que passa, que eu ouço as notícias e agora eu já estou muito deixando de ver as notícias porque é só notícia ruim e eu já, sinceramente, eu não estou falando aqui por nada não, mas eu sinceramente hoje eu queria que Jesus voltasse logo, porque eu acho que para o lugar para onde que a gente vai, com certeza é melhor do que aqui, né? Às vezes eu vejo adolescente, criança, né? Um pequeno falou assim, tia, será que quando a gente estiver com Jesus vai ser melhor do que aqui, os brinquedos, essas coisas todas? Eu falei, com certeza vai ser melhor do que aqui, porque a gente vai estar com os bichinhos, a gente vai estar com quem a gente gosta, e a gente não vai ter mais ninguém para bater em ninguém, eu falei na linguagem deles, né? Ninguém para bater em ninguém, ninguém para ficar triste, ninguém para ver ninguém apanhando ali eles entenderem. Então, hoje, realmente, né, meu desejo é que Jesus volte logo, né? E aí a gente tem, eu lembrei aqui da história de Moisés e comparou Davi e Moisés, né, que eles foram bem-sucedidos. E a razão do sucesso deles é a mesma. Eles cometeram erros, né? Foram homens, mas eles foram homens honestos com Deus e eles confessaram os erros. E também se arrependeram e se afastaram desses erros. Aí, aqui a pergunta, como a gente reage a nossos pecados e erros? Como você lida com as suas fraquezas e fracassos? Como você reage ao que você erra e quando você peca? O que você faz? Você se esconde, você não quer mais estudar a Bíblia, não quer mais estudar a lição, você fica com vergonha de Deus. E aí? Então, quando eu peco, eu peço perdão a Deus e peço para que Ele me ajude a me afastar desse pecado. E peço que Ele me dê forças também de renunciar qualquer coisas ruins que venham na minha vida. Porque eu sei que se o Senhor me ajudar e se eu fazer a vontade dEle, tudo vai ocorrer bem e eu não vou mais seguir aquele caminho ruim. Tipo assim, eu fico com peso na consciência, lógico. E tipo assim, eu peço perdão a Deus. Eu erro. E vocês? Eu faço a mesma coisa. Lucas? Eu também, e muitas das vezes eu não consigo não buscar a Deus logo em seguida. Normalmente, às vezes, quando eu percebo que cometi algum erro ou algo do tipo, além de pedir perdão, eu tento, normalmente eu volto e tento ler a Bíblia também, ou faço algo do tipo, e às vezes fica parecendo que é meio uma hipocrisia da minha parte em fazer isso, né? Mas eu penso também que não, que na verdade não, que a gente tem que tentar buscar mesmo no erro, para poder o Senhor nos ajudar, nos fortalecer, para poder não cometermos mais.
E como é que você lida com com as suas fraquezas e os seus fracassos? Eu sempre me culpo em todas as áreas da minha vida. Eu não sei o que é, mas em tudo. Tanto eu acho que deveria ter estudado mais, por exemplo, uma prova. Acho que deveria ter prestado mais atenção em alguma coisa. Acho que deveria ter feito alguma coisa. Sempre acho que deveria ter feito algo mais. Né? Eu sou assim também. Ou eu me culpo, eu culpo eu boto culpa nos outros. Como assim? Tem essa Porque, tipo parte assim, se eu faço um negócio aqui, que dá errado. que dá errado, e o cara vai e dá errado porque o cara mexeu ou fez alguma coisa, aí eu culpo o cara. Mas se, tipo assim, digamos assim, numa prova mesmo. Mas aí não foi erro seu. Um exemplo. Não, um exemplo. Ou então quando você tá jogando videogame e o jogo é em time, aí vocês perdem e você bota a culpa no time, que o seu time era ruim. Não, no jogo mesmo, que o jogo é ruim. Bugado, A gente tem a tendência de se sentir culpado, né? Sempre que a consciência dos nossos erros nos acusa. No entanto, Davi, Moisés, né, a história deles ensina a gente que a gente pode abandonar nossos pecados e alcançar sucesso na nossa vida espiritual, que é o que mais a gente tem que falar aqui, né? E aí isso aí com certeza vai fazer a gente ter bons resultados em outras áreas da vida da gente, né? O fato de pedir perdão a Deus, saber que é perdoado, porque aquele sentimento de culpa pesa, você começa a ficar angustiado, você se isola, né? E aí nada dá certo na sua vida, você pode ter certeza disso. E quando a gente sente que a gente é perdoado, a gente pede perdão de verdade, não remorso, né? Igual Judas teve remorso, Satanás foi remorso, porque ele não queria perder o céu, mas o perdão verdadeiro, né, que você pede a Deus, ele faz com que você, em todas as áreas da sua vida, você seja bem sucedido. Essa questão de sucesso e ser bem sucedido, inclusive, que é o tema, né, da lição, Moisés é meu personagem favorito, porque eu vejo ele tinha virtudes que eu não tenho, que eu ainda quero ter, que é a paciência e a mansidão. E a questão do domínio próprio, né? São as três. E que Moisés, você pode ver que, tirando esse episódio, você não vê ele na Bíblia depois, né? Que ele teve encontro com Deus da sarça ardente e tudo mais. Você não vê ele em outras ocasiões sendo grosso, ou então faltando com paciência, ou então sendo descontrolado. Pelo contrário. E essas três qualidades são frutos do Espírito Santo, são qualidades ainda que eu ainda preciso trabalhar. Em relação ao sucesso, a lição traz algumas frases aqui interessantes, mas eu gostaria de falar uma que tem no livro de Laís Lins, que tem no livro Na Ponta do Nariz, que ele fala, em um momento um dos personagens fala assim: o verdadeiro sucesso mora na diferença que eu faço na vida de alguém. E isso para mim é muito, muito significativo, e volta àquela questão do serviço que eu falei anteriormente, que à medida que isso é ser bem sucedido de verdade. Você fazer a diferença na vida das outras pessoas. Você servir a outra pessoa, ao próximo. A ponto de que você não é medido pelo que você tem, ou pelo que você faz, ou por algo do tipo. Mas e sim pelo que as outras pessoas sentem ao estar com você, ao que você fez diferente na vida delas. Se essa diferença for espiritual, melhor ainda. E se você perguntar a galera lá de fora o que é ser bem sucedido, a galera vai falar isso, que é ter carro, que é ter dinheiro, né? É dinheiro para comprar carro, casa, né? Status ali, ele ser dono de uma empresa ou gerente, não sei o quê. Então assim, né? O conceito de bem sucedido para nós cristãos, ele tem que ser outro. É isso aí, é o serviço, né? As pessoas veem que você é diferente, veem que você tá ali para acrescentar na vida delas, e a missão da gente que é ajudar a salvar essas pessoas, né? E você pode ver que Moisés teve isso, né? Que o sucesso dele foi medido aí. Por isso que ele foi pro céu. Ele era tão próximo de Deus que ele queria o bem do próximo. O bem do povo. Exatamente. Ele não queria que Deus não matasse ninguém, né? A ponto de, às vezes, já pensou ali no episódio que ele fala: Senhor, tem de piedade desse povo que você diz que é seu e não sei o que, você vai matar todo mundo e tal. E imagina ali, Deus falar assim com Moisés: ó, tá bom, vou tirar seu nome lá do livro da vida e você vai morrer junto com todo mundo. Imagina aí. Porque se Moisés falasse, se não pode matar o povo, Deus ia fazer, né, dele uma nova geração e tal, ia criar todo mundo, né,
tinha meios ali. Mas Moisés, ele não foi egoísta. E Deus estava ouvindo isso tudo. E Moisés é chamado de amigo de Deus, né? Moisés manteve amizade com Deus de tal forma que Deus não quis ficar sem Moisés. Por essa razão, ele ressuscitou Moisés e levou ele para o céu. E aí, você acha que Deus teria a mesma atitude com relação a você, pensando em tudo que você vive hoje? E aí? Sim, e eu sei que Deus, ele é misericordioso demais com a gente, assim como foi com Moisés. E ele quer ser nosso amigo também. Tudo depende da gente. Se a gente abrir nosso coração para que ele habite em nós e abandonar nossos erros, nossos pecados e pedir para ele, Senhor, me ajude a não fazer mais isso, ele irá nos ajudar e teremos uma amizade maravilhosa com ele, assim como Moisés teve e tem até hoje, porque Moisés está no céu. Então a gente pode ter essa amizade também, de deixar Deus entrar em nosso coração. Como humano, a gente acha que a gente não tem valor assim, né? Porque a gente, na verdade, a gente se compara com outras pessoas. Aí você fala assim, não, depende de quem, né? Se for eu que sou cristã e um cara que estuprou uma pessoa, nossa, eu sou, né? Não, Deus vai fazer tudo por mim, vai querer me levar para o céu e tal. Eu sou até um santo. Exatamente, a gente se compara com as pessoas. Mas pense você e a sua vida, o que você faz, tanto espiritualmente, quando você está na escola, quando você está em casa, quando vai estar na sua família. Você acha que você faz diferença ali, ou se você não tivesse mais, você seria esquecido? Falar assim, quem é Lucas? Quem é Lucas depois que você morrer? Né? Tirando assim, você acha que Deus falaria isso com você? Eu vou pegar ele, eu não vou deixar ele morrer, eu vou pegar ele e trazer para mim, porque eu quero ele junto de mim para sempre. E aí, será que Deus tem a mesma atitude com você? O que vocês acham aí? É uma pergunta para se pensar. Qual a sua opinião, Luquinhas? Porque não precisa nem falar se você acha que você faria, que Deus faria isso com você, por você, né? Mas o que você acha, assim? Acho que Que isso Deus olha o quê? realmente deve ser parado para pensar. A diferença que nós fazemos na vida das pessoas, mas em relação a se realmente estamos amando ele e colocando ele em primeiro lugar. Eu acho que começa por aí. Se a gente realmente ama ele, a gente vai fazer a diferença na vida das pessoas naturalmente. Então, acho que ser bem-sucedido, podemos voltar então um pouquinho mais atrás em relação para ajudar alguém. Então, você precisa amar a Deus primeiro, porque tem gente que ajuda as pessoas, né? Por os motivos errados, a gente sabe. Então, acho que... Às vezes por obrigação, porque sabe, né, se eu for bonzinho, né? Então, Mas acho esquece que isso Deus olha o coração, Deus olha, né, o que você está pensando, o que você está querendo com aquilo, se vai ser só barganha, né? E eu queria saber de vocês aí, se vocês fossem falar sobre essa lição, do que vocês falariam para uma pessoa sobre essa lição? Se fosse conversar com uma pessoa que talvez não conhecesse, você teria um minuto para falar com a pessoa sobre Moisés. O que você falaria? Para ela não se iludir com os feitos das pessoas. Bom, eu diria sobre o ponto que eu acho que é um dos mais importantes dessa lição e que já foi mencionado aqui nesse podcast várias vezes, que é a mansidão e a paciência de Moisés. Porque os atos dele ali são, tipo assim, você pensa, quem faria isso? Quem teria coragem de fazer uma coisa dessa? Eu já ficaria muito bravo. Eu citaria a frase mais uma vez de Laís Lins. Eu usaria essa frase. É claro que recapitularia um pouquinho a história para o pessoal entender o contexto e terminaria com a frase. Porque a frase, para mim, é o que resume a história de Moisés. Foi isso aí, o sucesso. Ele foi bem sucedido. Por isso que ele está no céu hoje, a gente está aqui ainda. E, para terminar, né? Deus esteve com Moisés o tempo inteiro e usou para se opor a Faraó, para receber os 10 mandamentos no Sinai, para conduzir o povo pelo deserto até pertinho da terra prometida, né? Cumprindo a promessa que fez a Abraão centenas de anos antes.
quando Deus ele nos chama para servir a Ele não revela de uma vez tudo o que Ele planeja fazer com a gente, por nós e em nós. Porém, nós podemos ter certeza que Ele nos surpreenderá a cada momento com lições e bênçãos que irão muito além de nossas expectativas e daquilo que nós julgamos merecer. Então, eu já fiz essa pergunta aí, né? Você acha que Deus tem a mesma atitude em relação a você, de chamar você de amigo e tal? Então, assim, Deus ele quer nos abençoar, Ele quer que a gente seja realmente amigo dele. A gente não precisa ficar julgando, poxa, eu não sou digno de que Deus faça isso por mim. Eu acho que tudo que a gente faz aqui, Deus está vendo, né? Até as coisas que a gente não faz, e às vezes a gente faz sem intenção, e aí a gente vem, a gente sabe que está errando, a gente vai e se arrepende. Então Deus vai levar em conta tudo que você faz de bom e do ruim. E a balança dele a gente sabe que é justa, né? Só ele é capaz de julgar, só ele conhece o nosso coração. Então, se eu fosse falar alguma coisa sobre Moisés para essas pessoas, o que eles falou de paciência, né? Paciência, mansidão e domínio próprio. São 3 coisas que a gente tem que ter para poder a gente servir melhor as pessoas, né? Então, para mim, se eu fosse falar alguma coisa para alguém, viva a sua vida para servir as outras pessoas. O resto Deus vai providenciar tudo para você, né? E aí a gente finaliza o nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado e até a semana que vem.